Olá, amante do idioma, tudo bem com você? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Simple Present na língua inglesa. Então vamos entender como é que funciona aqui o Simple Present e vamos falar também a diferença dele com o verbo to be, tá? Então me acompanha até o quadro para a gente poder acompanhar isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Então veja só, a gente vai estar falando aqui sobre o Simple Present, tá? Eu separei alguns verbos aqui que a gente vai estar falando sobre eles, tá bom? Então vamos começar primeiramente com o verbo to be. O simple present no verbo to be, ele tem uma diferença para esses verbos que a gente vai ver aqui, que na realidade os demais verbos vão funcionar dessa maneira que a gente vai explicar. É bem fácil o simple present na forma afirmativa, tá? Só que com o verbo to be, ele tem uma diferença, né? O verbo to be você não fala I be, you be, he be, she be, it be, não tem isso, né? Apesar de que é possível falar assim de uma maneira, claro, equivocada gramaticalmente, mas como gíria é possível, sabe? Como de maneira coloquial, não diria gíria, mas seria uma forma não formal de se expressar com o verbo to be, tá? Então é possível I be, mas não é correto I be, you be, he be, she be. Então há essa possibilidade, mas não é correto falar assim. O correto mesmo gramaticalmente é você falar dessa forma. O verbo to be ele sofre essa flexão. Então o simple present na forma afirmativa, que é o que a gente vai trabalhar aqui, só forma afirmativa, tá? Depois de uma outra aula eu vou falar sobre as negativas, sobre a interrogativa também, como a gente pode estar fazendo pergunta com o simple present. Então vejamos, ó. A gente tem os pronomes aqui, né? I, you, he, she, it, we, you e they, né? Eu, você, ele ou ela para animais, objetos. Nós, vocês, né? Plural e they, eles ou elas, tá? Então sempre repete o you aqui, ó, por questões do seguinte, aqui a gente tem como you singular e aqui o you plural, né? Que seria você é o singular e vocês é o plural, ok? Então, veja só, o verbo to be a gente tem essa sequência, o verbo ele se modifica, a gente não fala I be, a gente vai falar I am, né? Então, am a gente usa somente para I, tá? Aí, o you a gente usa para o are, né? Tanto singular e plural vai ser assim, a gente vai chegar lá. Então, you are, né? Você é ou você está. E o I am significa eu sou ou eu estou. Tem essas duas possibilidades de significado, porque o verbo to be é o verbo ser ou o verbo estar. Então, I am, eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. E aqui a gente tem a mudança também na terceira pessoa do singular, he, she e it, né? Que é ele, ela ou ele ou ela para animais, objetos. A gente usa o is, tá? He, she, it, is, ok? E para we, you e they, né? Que é o plural, né? Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. Então, we, you e they, né? Nós, vocês, eles e elas. A gente usa are, tá? We are, you are, they are. We are, nós somos ou nós estamos. You are, vocês são ou vocês estão. They are, eles ou elas estão ou são, tá? Então, é assim que a gente usa. Então, o verbo to be, o simple present, ele sofre essa mudança, né? A gente tem am para a primeira pessoa, né? I am, you are, né? E terceira pessoa, he, she, it is. E we, you e they are, tá? Então é bem fácil. Você só tem que se preocupar com a terceira pessoa, né? E a primeira é só am, I am. A terceira pessoa, he, she e it, a gente usa is. E o resto a gente usa are, né? Tanto a segunda do singular, you are, quanto a segunda do plural, que é a mesma coisa no inglês, you are também, né? We are, you are e they are. Só que o you are aqui singular é, você está, e aqui vai ser plural. Vocês são ou vocês estão, tá? Então é dessa forma que a gente usa o simple present no verbo to be. Por que eu expliquei sobre o verbo to be? Que a gente agora vai falar dos demais casos que não é o verbo to be, que é bem mais fácil. Por isso que eu falei do verbo to be, tá? Porque o verbo to be, ele é mais complicado, né? Ele sofre essa mudança e o resto dos verbos, de modo geral, vai seguir a mesma regra que eu vou passar aqui para formar o simple present na forma afirmativa. Então vejamos, ó, eu tenho aqui o verbo like, need, get, believe, hold, sing, eat, drink, go, come, go out, sleep, wake up, have e do. Tem uma sequência aí de verbos que eu poderia dar aqui, mas não caberia num quadro desse, né? Porque são
inúmeros verbos, tá? Então, mas assim, de modo geral, os verbos, eles vão funcionar dessa maneira. Atenção aqui para o seguinte, ó, eu grifei aqui o go out, o have e o do. Vou explicar por quê logo no final, tá? Existe uma peculiaridade que a gente vai cuidar aqui, né? Uma atenção que a gente vai ter. Mas assim, como é que funciona o simple present com esse verbo, né? Tipo, I like, né? No caso, like aqui, né? Que é o verbo gostar, né? Pegando esse verbo que é o verbo gostar. Então, a gente vai usar I like, you like, entendeu? Normal, né? I like, you like. Só que na terceira pessoa é que vai ter essa diferença. Na terceira pessoa, a gente vai acrescentar o S no verbo. Então, fica likes, tá? I likes. Ok? Oh, perdão, he likes, né? I like, you like, ó. I like, you like, he, she, it likes. Só na terceira pessoa do singular que a gente acrescenta o S no verbo. Só isso. E o resto tudo igual, ó. We like, you like, they like, tá? Então, aqui tudo vai ser like, tá? E aqui também vai ser like. Então, é bem simples. A única atenção que a gente tem que prestar bastante aqui é na terceira pessoa do singular, no he, no she e no it. Só isso, mais nada. O resto você vai colocar o verbo lá, like. Então, eu gosto, I like. Você gosta, you like. Ele ou ela gosta, he, she, it likes, tá? We, né, no caso nós gostamos, we like. Vocês gostam, you like. Eles ou elas gostam, they like. Percebeu? Então, é isso que vai mudar, né? Só colocar o S na terceira pessoa. Então, a mesma coisa vai ser com os outros verbos, né? Esses verbos aqui, eu já falei da exceção do verbo to be, os demais verbos vai funcionar dessa mesma maneira. Os verbos modais, que não é o assunto que a gente vai estar falando aqui agora, também não entra nesse jogo, é até mais fácil, tá? Mas isso é um assunto para outra aula, né? Então, vamos falar aqui sobre os verbos de modo geral, com exceção do verbo to be. Funciona dessa maneira no simple present. É a mesma coisa com need, né? Eu preciso, I need. Você precisa, you need, né? Então, tudo vai ser need aqui, ó. Mas a terceira pessoa do singular, a gente tem o S, lembra? Então, ó, needs, tá bom? E aqui também need, né? Pronto. Simples assim. Então, é só a terceira pessoa do singular, he, she e it, que a gente usa o S no verbo. Então, eu preciso, o verbo precisar ou necessitar. I need, você precisa. You need, ele ou ela precisa, né? He, she, it needs, tá? Nós precisamos, we need, vocês precisam, you need, eles ou elas precisam, they need, tá? É a mesma coisa com todos aqui que eu mostrei, tá? Tudo vai ser do mesmo jeito. Então, aqui chega a ser um raciocínio lógico, né? Believe ou get, né? No caso, pega no get, que é o verbo obter. Get para todo mundo, menos para a terceira pessoa do singular, que é he, she, it, que a gente faz o quê? Só faz acrescentar o S, mais nada. Coloca o S no gets, né? He gets, she gets, it gets. Eu obtenho, I get. Você obtém, you get. Ele, ela obtém, he, she, it get, né? Gets, com S. We get, né? Nós obtemos, vocês obtêm, you get, eles ou elas obtêm, they get. Muito simples, né? Então, não há necessidade aqui, né? Aqui eu deixei só esses verbos para dar como exemplo. Mas todos os verbos de modo geral, com exceção do verbo to be e também do verbo modal que não entra nesse jogo aqui, que é bem mais fácil, como eu falei, vai funcionar dessa maneira, né? Você vai acrescentar o verbo para todas as pessoas, com exceção da terceira pessoa do singular, que você vai acrescentar o S, entendeu? Então, acreditar, o verbo believe, I believe, you believe, eu acredito, você acredita. He believes, né? Na terceira pessoa aqui, ó, a gente tem um S no verbo, então, ó, fica believes, tá? He believes, she believes. Mesma coisa que vale para o hold, né? He holds, she holds, sings, também a mesma coisa. Então, que é o verbo cantar, comer, beber, ir, vir, sair, dormir, levantar, ter e fazer. Então, vai ser dessa maneira. Agora,
Vamos falar aqui, né? Porque não tem necessidade de eu colocar todos aqui, eu só coloquei aqui porque não dá para colocar todos os verbos, mas só para a gente ter a ideia mesmo de como é que funciona, porque é muito fácil. Se eu for pegar qualquer verbo aqui, vai ser essa mesma regra que eu fiz aqui com like, com need, com get, com believe, né? Vai ser a mesma coisa com hold, com sing, né? Que é segurar, cantar, comer, que é eat, drink, beber, vai ser a mesma coisa, né? A base é a mesma, drink para todo mundo aqui, ó, drink, só aqui que vai ser drinks, tá? Drinks. Então não tem mistério nenhum, o resto é tudo drink, né? Que é o verbo beber. Então eu bebo, I drink, você bebe, you drink, ele bebe, he drinks, she drinks, ela bebe, entendeu? Nós bebemos, we drink, então é muito fácil, né? Então é a mesma coisa, os verbos vai seguir essa ideia. Se você pegar isso, funciona como eu falei, como um raciocínio lógico, né? Se drink fica assim, hold também vai ser a mesma coisa, né? Então, eu vou pegar o verbo normal, não mudo nada, só na terceira pessoa que eu vou chegar aqui, ó, e vou colocar o holds. Coloco o S. Simples assim, com todos os verbos. Agora, vamos falar do seguinte, desses grifados aqui que eu pus, por quê? Porque eles, né, aqui é até derivado desse, né? Então vai ficar bem fácil entender. Mas por que eu grifei aqui? Porque esses verbos, eles têm uma diferença na terceira pessoa. Então, a ideia é a mesma, né? Tipo, go para todo mundo, né? Go, aqui também, ó, go para todo mundo. Só que aqui, ó, a gente não vai fazer isso, ó, goes, né? Goes, né? Assim, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Goes, acrescentar o E e o S, ó. Opa, esse aqui ficou meio bizarro. Vamos mudar aqui, ó. Pronto, ó. Goes, assim, entendeu? Então aqui, ó, a gente usa dessa maneira. I go, you go, he goes, she goes, it goes, tá? Então é dessa forma que a gente utiliza. Você não coloca o S, você coloca o E e o S, tá? Então fica dessa forma aqui. I go, you go, he goes, she goes, it goes. Dessa maneira aqui, tá? We go, you go, they go. Eu vou, você vai, ele vai, ela vai. Então, é dessa maneira. O go out, que é o verbo sair, é derivado do verbo go, né? É um phrasal verb. Então, aqui eu só vou colocar o out, ó. Out, out, out. Para todo mundo, out. Não muda, né? Então, eu só vou colocar a preposição porque o verbo é go out, mas a referência, ele é derivado do verbo to go. Então, goes out, né? Go out, goes out, go out, ok? I go out, you go out, he goes out, she goes out, it goes out, né? E por aí vai, né? We go out, you go out, they go out, ok? Então, eu saio, você sai, ele sai, ela sai, entendeu? Ele ou ela sai, nós saímos, vocês saem, eles ou elas saem, tá? Então é derivado. Vamos falar agora desse verbo have, né? Eu coloquei até o wake up ali, né? Que é como phrasal verb, deixa eu só pôr aqui, vai ser a mesma coisa, você vai usar wake up, né? Mesma regra dos outros, não muda nada. E na terceira, né? Não é porque tem a preposição, que é um phrasal verb, que vai mudar, não vai mudar nada. Então fica wakes up, entendeu? Vai ser assim. Tem que ter cuidado com isso, porque às vezes a pessoa pode querer colocar wake ups, né? Ao invés de colocar o S no verbo aqui, coloca na preposição. Não, tá? Não pode. Tem que ser aqui, wakes up. E o resto, tudo aqui, ó. Wake up. Eu vou colocar para a gente ter uma ideia melhor, né? Então, wake up, tá? Wake up. Para tudo aqui, ó. Wake. Opa, vamos consertar. Wake up. Tá vendo? E aqui também para todo mundo, ó. Wake. Opa. Aqui, wake up. Alright? Então é dessa forma, ó. Eu levanto, você levanta. O verbo wake up é o verbo despertar. To wake up, né? É o verbo despertar, acordar, levantar. Então, I wake up, you wake up. Você levanta, você acorda, eu acordo. I wake up. He, she, it wakes up. Né? Wakes up. He wakes up. She wakes up. It wakes up. Ok? Ele desperta, ela desperta. A gente usa dessa forma. Nós despertamos. É normal, né? We wake up. You wake up. Vocês despertam. They, né? Eles ou elas despertam. Wake up, right? Então é bem fácil, né? Só coloquei aqui por causa da terceira pessoa.
que é he, she, it, que tem que ter essa atenção na hora porque pode confundir, né, de querer colocar o S na preposição. O mesmo equivale para o go out, né? Na terceira a gente faz o goes, né? Goes, né? No caso goes out, ó, goes out, goes out, tá? Não vai falar go out, né? Isso aqui jamais, tá? Então é da forma que eu mostrei aqui. Então o mesmo equivale aqui para esse aqui. Só que o go ele tem essa diferença, né? Ele não usa o S, ele usa o E e o S, goes, na terceira pessoa. O have também tem uma diferença, né? Vamos falar do have aqui, né? O have vai ser have para todo mundo, né? Vou botar aqui, ó, para facilitar, né? I have, you have, né? E aqui também vai ser have, né? Só aqui que a gente vai colocar o seguinte, não vai ser haves, né? Que muita gente acha que acaba cometendo erro e fazendo isso, né? Só que aí, ó, em inglês é isso aqui, você tira, ó, isso aqui, ó, e coloca has, tá? Então a terceira pessoa é has. Então, I have, you have, he has, she has, it has. We have, you have, they have, tá? Então, eu tenho, você tem, ele ou ela tem, tá? Has, a gente usa has. We have, you have, they have. O resto é igual, né? Só a terceira pessoa que a gente não usa haves, não fala haves, tá? É has, é esse daqui, tá bom? Então, é bom ter atenção com isso, tá? Terceira pessoa a gente usa o has. E por fim a gente vai falar do do, né? Que na terceira pessoa, que é o verbo fazer, tá? O do, o verbo to do é o verbo fazer. E aí vai ser do para todo mundo, só a terceira pessoa não usa do's, tá? Ele segue a mesma regra do go, né? O go não é Gus, né? Quando a gente fala Gus, né? Não é assim na terceira pessoa. A gente acrescenta o E e o S, o do é a mesma coisa. Você acrescenta o E e o S, entendeu? E o resto fica tudo do, né? Do, né? Para todo mundo. E aqui também, ó, do. Então, I do, you do, he does, she does, fala does, tá? He does, she does, it does, we do, you do, they do. Ok? Então é dessa forma que a gente usa o Simple Present. Então eu faço, I do, você faz, you do. Né? Normal, segue a regra dos demais. Na terceira pessoa, que a gente geralmente acrescenta o S no verbo, o do ele tem essa peculiaridade igual ao go, igual ao have, né? O go out que é derivado do go. Né? E a gente vai ter aqui, ó, S ao invés de o S só. Entendeu? Você vai ter o E, o acréscimo do E e o S. Entendeu? Então fala does, né? He does, ele faz. He does, ela faz. She does, ele ou ela faz. It does, para animais, objetos. Nós fazemos, we do, vocês fazem, you do, eles ou elas fazem, they do, tá bom? Então fica dessa forma aqui que a gente utiliza o Simple Present na forma afirmativa aqui, com exceção do verbo to be, que tem essa mudança, como eu falei aqui. Então é isso, amante do idioma, não tem mistério, a gente utiliza dessa forma os verbos no Simple Present, né, na forma afirmativa, muito simples, é só atentar para essa peculiaridade do go e do have, né, que você não coloca logo o S, né, eles são diferentes, o have vai ser has, o do vai ser does, e né, com ES igual ao go, que vai ser goes, mas com E e o S no final, tá? Os demais verbos, como a gente já viu, o verbo to be ele tem aquela exceção, né? Os demais verbos vão funcionar dessa maneira. Na terceira pessoa do singular, você apenas vai acrescentar o S e para os demais você não vai acrescentar nada, vai ser daquela mesma forma que a gente viu aqui no quadro, tá bom? Então fico por aqui, até a próxima aula e see you, have a good one!